O chamado universal à santidade. Todo cristão é chamado a uma íntima comunhão com Deus, nosso Senhor. Na verdade, pelo batismo, todos nós fomos libertos do pecado para que pudéssemos permanecer na presença de Deus. Isto se realizará, sim, após a ressurreição dos mortos, quando nós ressuscitarmos e formos colocados na presença de Deus em corpo e alma. No entanto, desde já é fundamental que estejamos unidos a Deus. E nisso consiste a santidade. Santidade é estar em comunhão com Deus, é estar sempre na presença de Deus, em tudo aquilo que fazemos ou pensamos. Mas onde podemos encontrar a afirmação de que todos nós somos chamados à santidade? Existe algum versículo, algum trecho da Bíblia que nos mostre isto? Bem, existe sim. Se pegarmos o Evangelho, lá em Mateus capítulo 5 e versículo 48, veremos que o próprio Jesus nos diz isto. Ele nos diz que todos somos chamados à santidade quando diz: portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Aqui fica claro para nós o que é a santidade realmente. Pois antes de tudo, quando falamos em santidade, estamos falando na santidade de Deus. Deus é perfeito. Ele em todos os aspectos é perfeito. Todas as qualidades divinas são perfeitas. Não há nele nada de imperfeito, nada de incompleto. Tudo em Deus é perfeito, é completo, é pleno. E por isso ele é santo, santo e santo. Isto é, ele é infinitamente santo e é fonte de toda a santidade. No entanto, Deus nos criou para que estivéssemos sempre unidos a ele e fôssemos partícipes de sua vida divina. Em outras palavras, Deus nos criou para participarmos de sua santidade. E é nisso que consiste a santidade humana, em nossa participação na santidade divina. Não tem outro motivo para falarmos em santidade senão deste modo, como participação na perfeição de Deus. E esta participação se dá pela caridade. Quanto mais amamos a Deus, mais unidos a Ele nos tornamos e, portanto, mais perfeitos. É claro, a perfeição consiste em amar a Deus. Porém, amar a Deus exige que amemos a Deus e a tudo aquilo que está ligado a Deus, a todos aqueles seres que, de algum modo, estão em Deus e nos quais Deus está presente. Devemos amar toda a criação, obviamente, mas, acima de tudo, devemos amar ao próximo, isto é, ao ser humano, nosso irmão. Pois todos os seres humanos, mesmo aqueles que não são batizados, Deus criou para que participassem de sua vida divina. Deus os criou por amor.
E pelo fato de Deus amar a todos os seres humanos, nós também devemos amá-los por causa de Deus, por amor a Deus. Eis aí, inclusive, o motivo pelo qual devemos amar a Deus, ou melhor, pelo qual devemos amar ao próximo, pelo fato de que, amando ao próximo, agradamos a Deus, ao qual amamos. Eis a melhor forma de demonstrar o nosso amor a Deus nosso Senhor, amando ao próximo. Pois bem, como já sabemos o que é a santidade, que consiste nesta união com Deus, união esta que se dá quando nós estamos em estado de graça, quando a graça de Deus está em nossos corações. Isso se dá pelo fato de amarmos a Deus, de não cometermos o pecado mortal que destrói, que afasta, que expulsa a graça de Deus do nosso coração. E uma vez que nós estamos na graça de Deus, uma vez que Deus está em nós e nós estamos em Deus, somos chamados a proceder em todos os momentos de acordo com essa mesma graça. Porém, aí chegamos num ponto fundamental, que diz respeito a este mês de agosto, mês vocacional. Quando falamos em vocação, devemos entender que a primeira vocação, isto é, o primeiro chamado que nos é feito, é o chamado à santidade, a estarmos sempre unidos com Deus. Porém, para alcançarmos este fim, é necessário que façamos algumas escolhas nesta vida, isto é, que escolhamos um modo de viver que nos ajude a bem servir e amar a Deus. Todo ser humano deve escolher um estado de vida para si. Isto é, um modo de viver que colabore com sua santificação. E é claro, esse modo de viver deve ser escolhido de acordo com nossas aptidões, de acordo com nossas inclinações, de acordo com nossa personalidade, mas também de acordo com o juízo da Santa Igreja. Porque ninguém melhor do que a Santa Igreja Católica para nos indicar os caminhos que realmente podem nos conduzir a Deus, podem nos ajudar a amar e a servir a Deus. Os caminhos que a Igreja nos oferece são 3. Resumindo assim, no básico, são 3 os caminhos que a Igreja nos oferece, ou 3 modos de vida através dos quais podemos nos santificar. O primeiro deles é o estado de vida matrimonial. O segundo é o estado de vida sacerdotal. E o terceiro, o estado de vida consagrada. O primeiro é aquele que é constituído, ou melhor, é aquele que permite a constituição de famílias. É aquele que diz respeito às pessoas que optam pelo sacramento do matrimônio, que desejam formar uma família, gerar filhos para Deus e para o seu reino. É uma vocação, sim, uma vocação muito agradável a Deus, e sem a qual não haveriam os cristãos que existem hoje, porque não pode haver um cristão sem que ele seja gerado, sem que ele seja... sem que ele surja dentro de uma família. Então, a primeira dentre todas as vocações é a vocação ao matrimônio. Tanto é que ela é instituída pelo próprio ato criador. Quando Deus cria o homem e mulher, ele diz, uni-vos e multiplicai-vos. Isto é, procriai, enchei a terra com os seres humanos. Então, é a primeira vocação, o primeiro chamado que é feito ao ser humano. O de formar famílias, por meio do sacramento do matrimônio. É claro, pelo sacramento, porque não basta somente gerar filhos. Para isto, obviamente, não precisa-se de um sacramento. Porém, para se gerar filhos e formar uma família cristã, solidificada no amor e que conte com as bênçãos de Deus, é necessário receber o sacramento do matrimônio. Isto é fundamental, para que a família seja realmente uma casa forte, indestrutível. É necessário que ela esteja unida pelos laços do amor e fortalecida com as bênçãos de Deus. Isto se dá pelo sacramento do matrimônio.
Agora, a segunda vocação da qual falamos, ou o segundo modo de vida, é o estado de vida sacerdotal, que diz respeito àquelas pessoas que optam por servir a igreja no exercício do ministério sacerdotal, como bispos, padres, diáconos. É claro que esta vocação não depende só da vontade da pessoa, depende também da aceitação da parte da igreja. A igreja que escolhe os seus ministros. E, acima de tudo, é Deus que, por meio da igreja, escolhe aqueles que deseja no seu serviço. O padre, o bispo, o diácono, eles, na verdade, exercem um ministério que está a serviço de toda a igreja. É um ministério de comando, de direção, e que não deixa de ser um ministério, uma função de serviço, algo que está a serviço dos demais. A função do padre, do pastor, do ministro da igreja é conduzir, instruir e santificar. Conduzir, dirigindo a vida da comunidade eclesial. Instruir, ensinando as verdades da fé, as verdades reveladas, ensinando aquilo que Nosso Senhor revelou à Santa Igreja que deve ser ensinado. E, por fim, santificando, por meio da sagrada liturgia, da celebração dos sacramentos e dos sacramentais da Santa Igreja. Então essa é a principal função dos padres, bispos, enfim, daqueles que recebem o sacramento da ordem. Por fim, temos um terceiro estado de vida, que é o estado de vida consagrada. Podemos dividir esse estado de vida em duas ramificações. Claro, existem várias, mas no básico seriam duas. A vida religiosa, que é aquela manifesta por todos os que fazem votos de pobreza, de castidade e de obediência, que consistem na prática dos conselhos evangélicos. Então, todas essas pessoas que fazem o voto de permanecer até o fim da vida castos, pela castidade perfeita, pelo celibato, obedientes a um superior e pobres. Às vezes até chegando ao ponto de não ter bem qualquer bem em seu nome, como em algumas ordens religiosas é exigido. Então, nesse caso, nós temos a vida consagrada religiosa. Mas existe também a vida consagrada, manifesta por meio dos institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, e inclusive às vezes por meio daquelas pessoas que não pertencem a um grupo propriamente, ou a uma instituição, ou a uma congregação, mas que se dedicam à igreja de forma mais intensa. Pessoas como, por exemplo, viúvas, pessoas casadas, muitas vezes, que têm uma participação mais intensa na vida eclesial. Nesse caso, nós estamos falando de pessoas que se consagram ao serviço de Deus, que se dedicam com maior ardor ao serviço de Deus. Nem todos, é claro, podem fazer tais coisas, nem todos podem ter uma dedicação tão intensa à igreja como algumas pessoas que se dedicam a isto. Mas é justamente aí que está a riqueza de cada um dos estados de vida. Todos eles são importantes. Todos eles são úteis para a vida da igreja. E é claro, cada um de nós deve escolher um desses caminhos de acordo com o conhecimento que tem de si mesmo. Devemos pensar assim: qual desses caminhos vai me ajudar a bem servir a Deus e a evitar o pecado? Agora vem outra questão importante que muitos devem estar fazendo para si mesmos. Como eu posso saber qual é o melhor caminho para mim? Como descobrir a minha vocação? Isto é algo que não são só os jovens que devem se questionar. Não é uma questão, não é um questionamento feito só por um jovem. Muitos adultos devem fazer tal questionamento. Inclusive pessoas que já se encontram num estado de vida. Porque às vezes nós escolhemos um determinado caminho para nós, não levados pelas intenções corretas ou não inspirados pelo objetivo certo. Às vezes buscamos fama, buscamos bens, buscamos renome, buscamos status,
mas não buscamos o que é mais importante, que é servir a Deus acima de tudo e salvar a nossa alma. Sim, a salvação eterna para nós. É claro que devemos querer a salvação dos outros, mas em primeiro lugar a nossa. Porque se não buscamos a nossa, como é que vamos ajudar os outros a buscarem a salvação para si mesmos? Até porque ninguém pode salvar o outro. Nós podemos ajudar o outro a se salvar, mas a salvação, em último caso, depende da nossa escolha, da nossa decisão diante de Deus. É claro, sem a graça de Deus também não nos salvamos, mas sem nossa escolha, a graça de Deus não pode fazer nada por nós. Então, como descobrir qual é o melhor caminho para a nossa santificação? Como descobrir? Bem, temos 4 meios. São meios que a Igreja nos oferece. Eu não estou inventando tais meios, mas a Santa Igreja oferece-nos estes meios tradicionalmente, já que através deles podemos perceber aquilo que Deus está falando para nós com maior atenção. O primeiro meio, a oração. Rezar é fundamental. Pela oração, nos colocamos à escuta para ouvir o que Deus quer de nós. E não há melhor conselheiro do que o próprio Deus. Principalmente quando se trata de escolher um caminho pelo qual estamos dispostos a servi-lo. O segundo meio, depois da oração, o autoconhecimento. Conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo para quê? Bem, precisamos nos conhecer, precisamos saber quais são nossas qualidades, quais são as características de nossa personalidade, quais são nossas inclinações, mas também precisamos conhecer nossos defeitos. Esta é a ideia. Qual caminho me permitiria agir de forma mais correta e evitar o que é mal, o que é errado, o que é pecaminoso? Isso deve ser pensado a partir de nós mesmos. A partir, por exemplo, das minhas capacidades. Eu sou capaz de fazer o quê? É de acordo com as nossas inclinações e de acordo com os nossos defeitos, é que devemos perceber qual é o melhor caminho através do qual seremos capazes de servir a Deus como Ele merece ser servido. Isso deve ser levado em consideração por todos aqueles que desejam realmente servir a Deus da melhor forma possível. Escolha o caminho que te ajuda a fazer mais o bem e a evitar o mal. Isso é o básico. E para tanto temos que conhecer a nós mesmos. Após isto, procure um diretor espiritual. Essa é a terceira dica. Quem é o diretor espiritual? O diretor espiritual é um sacerdote, uma pessoa ordenada, que poderá dar-lhe conselhos ou poderá ouvi-lo, ouvir seus desabafos e assim ajudar-lhe a tomar a decisão mais acertada. Ele não vai decidir nada por você, ele vai apenas ajudar-lhe a tomar uma decisão, dando um direcionamento, uma instrução, um aconselhamento. Por fim, a quarta dica: tenha por objetivo servir a Deus e salvar a tua alma. Como eu já disse anteriormente, não adianta tomarmos uma decisão voltados para finalidades passageiras, porque essas, como disse agora mesmo, elas são passageiras, elas passam. Elas, digamos, quando alcançadas, deixam de nos motivar. Devemos sempre visar a finalidade da nossa existência, a finalidade maior da nossa existência, que é aquela com a qual Deus nos criou. Deus nos criou para que o amássemos e servíssemos sempre, para sempre. E assim nos salvássemos. Porque a salvação é isso, é estar para sempre com Deus, salvo, liberto de todo pecado, sem a possibilidade de pecar de novo, estar imerso no amor de Deus. Isto é a salvação. A salvação é estar com Deus e ponto. Então, se tu tens isso por meta, eu existo para amar a Deus e assim salvar a minha alma, estar para sempre com Deus, então você será capaz de tomar decisões acertadas, que realmente cooperarão para o teu bem.
Agora, se você ficar pensando somente em coisas passageiras, em finalidades secundárias que não são capazes de nos realizar plenamente, você não conseguirá tomar uma decisão acertada e não conseguirá também se realizar com as decisões que tomar. Por isso, tenha sempre em mente o objetivo fundamental da nossa existência, que é amar a Deus e assim nos salvarmos. Portanto, pense desde já e tome uma decisão acertada para a glória de Deus e para a tua própria salvação. E assim, todos nós um dia poderemos estar com Deus no céu, louvando e bendizendo-o por toda a eternidade. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro, se Deus Nosso Senhor quiser. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. As próprias diferenças que o Senhor quis que estivessem entre os membros do seu corpo servem à sua unidade e missão. Porque há na Igreja diversidade de ministérios, mas unidade de missão. Cristo confiou aos apóstolos e aos seus sucessores o encargo de ensinar, santificar e governar em seu nome e pelo seu poder. Mas os leigos, feitos participantes do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo, assumem na Igreja e no mundo a parte que lhes toca naquilo que é a missão de todo o povo de Deus. Por fim, de ambos estes grupos existem fiéis que, pela profissão dos conselhos evangélicos, se consagram a Deus de modo peculiar e contribuem para a missão salvífica da Igreja.